te convidar a abrir a palavra de Deus. Você está animado ou não? Está um silenciozinho assim. Glória, pergunta para o irmão que está ao seu lado. Você está animado, meu irmão? Glória a Deus. A gente precisa se animar no Senhor, né? O Senhor é a razão de nós existirmos. Glória a Deus, fazemos a obra dele. Abra comigo o livro de Filipenses, no capítulo 1, no verso 6. Filipenses, capítulo 1, no verso 6. Diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, igreja? Levante suas mãos, feche seus olhos. Pai, que a Tua palavra tenha liberdade de falar ao nosso coração. Sejamos impactados pela Tua verdade. Sejamos tocados, Senhor, pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar ao nosso coração, meu Deus. Toma este lugar, é Teu, Senhor, te pertence. Que o nosso coração é Teu também, Pai. E ministra as Tuas verdades em nome de Jesus. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, cidade de Filipos, está dizendo: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, o apóstolo está dizendo: não tenho dúvida alguma, não passa, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, quem foi que começou a boa obra na sua vida? Quem foi? Aleluia. Aquele que começou a boa obra. Como é que ele começou a boa obra na sua vida? Começou com a oportunidade de você nascer, de estar aqui conosco. E claro, naturalmente, quando você teve o encontro com Jesus, o dia que seus olhos se abriram, seu coração rasgou-se, e você então deixou a palavra de Deus entrar no teu coração, ali iniciou-se uma boa obra, a melhor obra possível. A Bíblia diz que o Evangelho é boas notícias. É a notícia do Evangelho, a notícia da volta de Cristo, é a notícia que Jesus Cristo nos salva, nos purifica e nos muda. Então a boa obra começa quando o Evangelho entrou em nossa vida. E o próprio Paulo diz: aquele que começou essa boa obra em você, ele há de completar. Deus não deixa a obra pela metade, meu irmão. Deus não deixa a obra, parou por falta de dinheiro, parou por falta de tempo. Não, Deus não deixa, a obra que Ele começa, Ele vai até o final. Nós que muitas vezes fugimos das obras, nós que fechamos a obra do nosso coração, dizemos: Senhor, para a obra aí que eu não estou querendo mais. Não é verdade? Chega. Mas mesmo assim, o nosso Deus, Ele vai dar uma maneira de completar a obra quando Ele inicia na sua vida. Deus inicia uma obra em nossa vida, e podemos dizer que isso também é um sonho de Deus. Olhar para você, e Deus sonhou com você quando você teve um encontro com Ele. Alguns até mesmo quando nasceram, Deus já estava escrevendo uma história na sua vida. Filipenses 2,13 diz: aquele que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Quem é que opera em você tanto o querer como realizar? É Deus. É Deus que põe sonhos no seu coração, que põe desejos no teu coração, que opera, muitas vezes até através da dor e através, às vezes, de problemas, dificuldades, para você conhecê-lo. Para Ele começar a escrever uma história, começar a escrever algo bonito que Ele começa a colocar no seu coração. A palavra do Senhor diz lá ainda, e queria compartilhar com vocês, 1 Pedro 1,18, dizendo: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitindo aos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nestes
Deus já tinha um sonho para você antes mesmo da fundação do mundo. A revelação, a grande revelação, irmãos, da palavra de Deus é a pessoa de Jesus. A grande revelação é a morte de Cristo e a sua ressurreição. Porque esse plano já estava estabelecido antes de o mundo existir. Deus já tinha estabelecido esse plano. E na sua onisciência, que Deus é um Deus onisciente, Ele consegue saber todas as coisas, Ele já conseguia ver o teu nascimento e planejar para você algo especial, para você ter esse encontro poderoso com Ele, aleluia. Deus sonhou, com certeza, antes da fundação do mundo, você ter um encontro com Ele e Ele poder escrever uma história na sua vida. Ouvir a voz de Deus é muito mais importante do que ouvir a voz do coração. Porque o nosso coração fala, e a Bíblia diz que ele fala, mas ele é enganoso. Ele nos trai. Ele nos pega a peça, né? A Bíblia diz que o coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Ele precisa ser tratado. Em algumas traduções diz que ele tem doenças incuráveis, ou seja, uma doença que precisa de remédio. Nós conhecemos biologicamente algumas doenças que existem, né, no meio da humanidade, que não se tem cura, mas são tratáveis e se mantêm. As pessoas vivem à base do remédio que controla essas doenças. Não as cura, mas controla, e elas podem ter uma vida com qualidade, o tempo que for necessário. Mas o nosso coração, se ele tem uma doença incurável, ele precisa de remédio também. Ele precisa ser tratado. Então é importante ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus. Ouvir aquilo que Deus fala para você. Ouvir aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Para que você possa então viver os sonhos de Deus e não viver os sonhos que estão no teu coração. Porque as pessoas olham apenas para os sonhos, e os sonhos delas são sonhos do coração. Não são sonhos confrontados ou colocados pelo Senhor. E é preciso que aquilo que surge na nossa vida como sonhos nossos, nós possamos colocar diante da cruz de Cristo e dizer: Senhor, eu até sonho com isso, mas se não for da tua vontade, Senhor, arranca isso. Se o Senhor não está nesses sonhos, e são sonhos do meu coração, eu não quero. Porque eu sei no que vai dar. Porque os sonhos do coração, eles se corrompem. Os sonhos do coração nos machucam. Os sonhos do coração nos pregam peça, nos enganam. Os sonhos de Deus não, irmãos. Quando Deus sonha algo para você e Ele encaixa aquilo no teu coração, aquilo se desenvolve aos poucos e vai acontecendo. E é sobre isso que eu queria poder aqui nessa noite falar um pouquinho para você. Antes de nascer, você já fazia parte da agenda de Deus. Que coisa maravilhosa. Antes de você nascer, você já fazia parte da agenda de Deus. Olha como você é especial. Olha como você não é qualquer pessoa. E o inimigo engendra isso no teu coração, que você muitas vezes vive no fracasso, que você vive na dor, que você não é amado, que você não é querido, que ninguém olha para você. Ele joga isso na nossa alma. Mas antes, meu irmão, de você nascer, você já fazia parte da agenda de Deus. Tem um cântico que não se canta mais, né? Mas eu escutava muito. Oh, meu Deus, que é isso? Jesus, me pegaram uma agora, quem? A vontade de beber tudo. Água de coco. Jesus, me senti na Bahia agora, hein? Caramba. Puxa vida, minha autoestima estava tão baixa hoje, né? Acho que foi os anjos que prepararam isso, né? A gente está meio devagar, Deus prepara um carinho pra gente aí, né? Obrigado, irmão, que fez isso aí, de coração mesmo. Me surpreendeu aí. Eu achei que ela estava gelada, estava esperando ela passar, né? Está meia turva. Será que me deram água suja hoje? Tá vendo, irmão? A gente pensa tudo, né? Eu olhei para a água aqui, eu disse: essa água está com cara de gelada, eu não tomo água gelada. Quando eu prego nas igrejas, às vezes eu prego o culto todo e não tomo, só de ver que ela está gelada, né? E eu fiquei meio assim, mas obrigado, é água de coco, uma delícia. Vocês querem ou não? Então quem deu para mim, por favor, dá para a igreja aí. É só uns 500 irmãos aqui que querem beber. Vamos continuar lá, irmãos, por favor, desculpe. Eu queria então falar
que é exatamente o tema da nossa mensagem, alguns conceitos para aprendermos a viver os sonhos de Deus. Algumas coisas chaves que nós precisamos dar continuidade, porque Deus joga semente. Deus joga semente. Quando você mexe num plantio, quem já plantou alguma coisa na vida? Levanta a mão. Oh, glória a Deus, que maravilha, né? Algumas coisas foram para frente, né? Daqueles que levantaram a mão, quantos plantaram e colheu alguma coisa que foi para frente? Levanta a mão. Aí, só a metade. A outra metade, né? Porque tem uma série de coisas que você tem que aprender, irmãos, né? O solo, o terreno, o adubo, o tratamento, o cuidado, a persistência, né? Enfim, são coisas que a gente às vezes desconhece. Eu me lembro que eu gostava muito de laranja. Eu plantei um pé de laranja quando eu morava aqui próximo aqui. Eu fiquei 5 anos com aquele negócio lá, mas não deu. Aí um dia eu desisti, fui lá e cortei ele, arrancar lá. Fiquei bravo, né? Se Jesus cortou a figueira, eu também vou cortar isso aí. Cortei o pé de laranja, né? Depois eu fui ver que é uma série de coisas que precisavam ser feitas e não foram feitas. Uma série de procedimentos. E Deus coloca um sonho no nosso coração. É uma semente. É uma semente. Mas essa semente, ela precisa ser trabalhada. São conceitos que nós precisamos aprender para colocar, para regar, para cuidar. A Bíblia fala sobre isso. Que um rega, um poda, um cuida. E os sonhos que Deus coloca no nosso coração, eles são lançados depois que você entregou sua vida a Cristo. Agora eles têm que ser cuidados. Às vezes, meu irmão, eles têm que ser podados. E a poda dói, porque a poda tem a ver com corte, não é verdade? Tem a ver com corte. Tem gente que eu tinha dó de podar. Eu não conhecia o poder da poda. Então quando ia podar, eu disse, não faz isso não, vai matar a plantinha aí, né? Até alguém diz, não, eu estou podando, você vai ver o que vai acontecer. E realmente é tremendo, irmãos, né? Por mim eu podava a planta toda hora, mandava cortar aí, porque sei que os frutos vêm com força. Então, a princípio é algo que pode parecer dor, mas elas vêm. E eu queria compartilhar alguns conceitos para vocês. Primeiro conceito, andar e ter sintonia com Deus. Andar com Deus e ter sintonia com o Senhor. Pastor, como é que se anda com Deus? Meu irmão, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela fala tudo. Como é que se anda com Deus? Como é que se caminha com o Senhor? Como é que se tem sintonia com Deus? Quando você tem aquelas rádios, agora é tudo digital, mas antigamente aí, eu sou do tempo dos ponteiros, né? Que abria a rádio e ficava lá tentando os ponteiros e ficava rodando. Era um ponteiro em pé assim, vermelhinho, e ele andando assim, né? Tentar achar o que você queria. Tinha que sintonizar o canal. Às vezes era difícil, procurava aqui, não, está quase ali. Até você chegar no meio do rádio, agora aqui, agora pegou certinho o sinal, está em cima, sintonizado. A nossa vida às vezes é assim, nós vamos sintonizar com Deus, a gente fica, está perto. Hoje é tudo digital, tem número, né? Então vai lá, 98.7, mas primeiro você chegava no 98.5, 98.3, aí ficava aquele sinal meio chiadinho, querendo pegar e não entrava, ou passava demais. Nós precisamos pôr sintonia na nossa vida com Deus, afinar, irmãos. Andar junto com o Senhor, saber que nós estamos realmente vivendo a palavra de Deus no nosso coração, porque é uma das formas de nós andarmos com o Senhor, é uma das formas de nós sonharmos com as promessas de Deus, é uma das formas de Deus também ministrar o nosso coração, independente de muitas vezes estar no culto, na rua, ou andando por aí, ou muitas vezes um amigo, uma pessoa, uma leitura, um livro, algo que você vê ali Deus ministrando e cuidando da sua vida. A palavra do Senhor diz, se quero viver, aliás, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. A história de Noé é uma história de um homem que andava com Deus. Mas repare, ele não só andava com Deus, diz que ele era um homem justo e íntegro. Ele andava com Deus, mas ele era justo e íntegro. E justiça tem a ver com retidão. Justiça tem a ver com santidade. Então, justiça tem a ver com você seguir o caminho e não ser desonesto com ninguém. Nem com você e nem com Deus e nem com o próximo. Integridade. Uma pessoa que é inteira no seu caráter, na sua forma de vivência e obediência à palavra de Deus. Noé é esse homem.
Deus já tinha desistido da humanidade. Olha o que Deus pode fazer na história. Deus já tinha desistido, Deus já tinha amaldiçoado em ver como os homens tinham se corrompido, se mergulhado no pecado e na perversão, e o Senhor decretou morte, destruição. E aí diz que ele olhou para Noé, e viu em Noé um homem justo e íntegro, e diz que ele andava com Deus. Deus preparou um plano e sonhou algo para Noé, em ver que ele era um homem justo e íntegro e andava com o Senhor. E Deus escreveu uma história na vida de Noé, que é a história que nós conhecemos da destruição da humanidade. E a Bíblia diz que Noé condenou. Eu acho interessante quando você pega essa tradução. Noé condenou o mundo pela obediência e pela fé. Porque Deus não tinha ninguém, ele ia destruir tudo. Mas quando ele olhou para Noé, disse: opa, esse aí está em sintonia comigo. Esse aí está no meu canal. Esse está ouvindo a minha voz, esse está andando comigo. Esse separa. Esse separa. Eu vou colocar um sonho no coração dele. Eu vou colocar algo, começar a agir no coração dele. Vou colocar uma vontade, vou operar no coração dele algo especial que eu quero para a humanidade. E ele vai ser esse homem que vai concretizar o meu sonho. Ou você acha que Deus vai usar o quê? Sempre Deus vai usar uma mula? Usou a mula também, porque o profeta não quis falar. Então ele usou a mula. Mas Deus usa homens, Deus usa mulheres, Deus usa gente. Às vezes usa a natureza, às vezes usa um animal, às vezes usa algo, mas a maior parte das vezes, nos registros que nós temos, Deus sempre usa seres humanos, usa a criação dele, homem e mulher, para manifestar a sua glória e para manifestar o seu sonho na humanidade, aleluia. Deus pode ter revelado através de um sonho a Noé. Eu fico imaginando, a Bíblia diz, falou o Senhor a Noé. Mas Deus pode ter mostrado, dado para ele uma visão. Se eu quero que você prepare uma arca. Como é que se faz uma arca? Nunca ninguém tinha ideia do que é uma arca, irmãos. E Noé começou a preparar uma arca, começou a sonhar como era uma arca. Não havia um papel para escrever, não havia um computador, né, para planejar, fazer alguma coisa bonitinha ali, tecnicamente, com as medidas. Mas ele começou a elaborar algo que foi sonho do coração de Deus na vida de Noé, porque Deus queria que fizesse isso. Em Gálatas 5,16 diz: por isso digo, andai pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando você anda pelo Espírito Santo, meu irmão, não há lugar para a carne crescer no seu coração. A carne grita, ela berra, ela quer aparecer, ela quer se manifestar. Mas se você deixa Deus, se você chama Deus na tua vida, se você procura andar no Espírito Santo, meu irmão, você não vai cair nem para a esquerda nem para a direita, você vai permanecer no caminho do Senhor. Em 2 Coríntios 5,7 diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Tem muita gente que anda só pelo que vê. Tem muita gente que anda só pelo sentimento. Você recebe uma notícia, pá, fica arreado. Alguém fala alguma coisa para você, pá, você não quer mais nada com nada. Você vê alguma coisa que não te agrada, eu não gostei, não vou mais servir a Deus. Alguém te contrariou naquilo que você queria, vou abandonar tudo. Meu irmão, está cheio de pessoas assim. São pessoas que estão andando apenas pela carne, não estão andando pela fé. Porque quando você anda pela fé, você olha na palavra, você vive a palavra de Deus, e você não muda a direção, você continua acreditando naquilo que você vê, aleluia, e segue. E aí você vê quantas pessoas nesse momento, no meio da caminhada, se afastam, se desviam. Louva o Senhor pela vida do seu Walter, que a esposa está aqui, o Senhor levou para a glória essa semana. Em uma semana nós perdemos 2 colunas importantes, irmãos. Dona Analita e o seu Walter, contemporâneos, né? Entraram na igreja quase no mesmo ano, em 83, 84 aproximadamente. Cada um com um ministério diferente de ajudar a igreja. Um gostava de fazer comida, né? A tia Analita é conhecida pelas coxinhas da tia Analita, né? Famosas. O seu Walter pela construção, pelas pinturas, pela obra. Mas ambos se dedicavam na obra de Deus. Ficaram anos todos. Nunca se desviaram, meu irmão.
Nunca se afastaram. Tiveram dificuldades? Tinha. Todos os dois tinham um temperamento, olha que só o sangue, como a gente fala, né? Só o sangue. E quando os dois se pegavam, as brigas que tinha, saía até de perto. Os dois eram bocudo, falavam o que pensavam, ficavam de mal às vezes um pouco. Meu irmão, mas tudo por amor ao quê? A obra de Deus, a casa de Deus, a igreja do Senhor. Nunca precisei ir atrás deles visitar e dizer, volta para a igreja, porque um ficou magoado, ou porque eu chamei a atenção, porque eu briguei com os dois também. Também não sou fácil não, eu briguei com os dois, eu aprendi a brigar e briguei com os dois. Era mais novo do que eles. Nunca precisou, porque eles amavam o quê? A obra do Senhor, e punham a obra de Deus em primeiro lugar. Sabe o que é isso? Isso é viver por fé, e não pelo que nós vemos, irmãos. Viver por fé é você acreditar na cruz. Viver por fé é você acreditar no sangue. Vivendo por fé é você saber que a obra é de Deus, que o dono é Deus, e que no final tudo dá certo, porque é o Senhor, o nosso comandante, que está no controle da obra. Aleluia! Glória a Deus. Aí você vê, eu poderia citar aqui homens na Bíblia que nós conhecemos, que andaram com Deus: Abraão, Moisés, Davi. Olha, irmãos, a Bíblia é cheia de homens que andaram com o Senhor. Mas aqui na terra nós temos pessoas que andaram com o Senhor, que não se moviam pelo que viam, mas se moviam pela fé. Segundo conceito, um é andando com Deus, o outro sendo sensível à voz do Espírito Santo. Quantos estão aqui acreditam que o Espírito Santo fala? Levante as mãos. Oh, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo fala conosco, meu irmão. Precisamos estar sensíveis. Às vezes nós estamos distraídos, não estamos percebendo. Deus está querendo falar conosco. Se lembra da história do menino Samuel? Chegou Deus, a mãe a levou para a casa de Deus, e Deus queria falar com ele, mas ele não sabia. Ficou 3 vezes Deus falando com ele: Samuel, Samuel, à noite na hora de dormir. E ele corria e achava que era Eli, que era o sacerdote. O vergonhoso não era Samuel, porque Samuel era um menino. O vergonhoso era o sacerdote, que deveria entender que se ele não estava falando com Samuel, então quem era? O fantasma? Ele deveria entender e dizer: peraí, Samuel, é Deus que quer falar contigo, eu não estou falando contigo. Então se eu não estou falando contigo, você está ouvindo uma voz, Deus está te chamando, Ele quer falar com você. Mas precisou 3 vezes para cair a ficha de Eli. Então nós temos que ser sensíveis ao Espírito, à voz do Espírito Santo, porque Ele fala conosco. Mas nós estamos tão distraídos na correria. Tem tantas coisas carnais nos envolvendo nessa terra, nos abraçando nessa terra, nos segurando, que o tempo vai passando, e às vezes o Espírito Santo já falou conosco tantas e tantas e tantas vezes, e nós não escutamos. Deus tem um sonho para realizar na sua vida, mas você precisa andar com Deus, você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. E a palavra de Deus é cheia de textos dizendo que o Senhor quer falar conosco, e nós precisamos ouvir. Em 1983, irmãos, mais ou menos 82 para 83, eu tinha acabado de assumir a igreja. Eu me lembro até hoje, estava fazendo planejamentos para a minha vida, com irmãos da igreja, combinando, abrir um negócio e outro, e aquele planejamento todo. E eu me lembro até hoje, o horário, o local, que veio a voz do Espírito Santo na rua, não foi numa igreja, foi na rua. Eu todo alegre, voltando para casa, porque tinha conversado com o irmão da igreja, a gente ia abrir um comércio. E o Espírito Santo falou assim: aquilo que você pensa para abrir para você, você não o fará para você. Você vai abrir muitas igrejas para mim. Irmãos, aquela palavra mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente. Muita gente. Eu estava sensível à voz de Deus, eu conseguia escutar Deus falando no meu coração, mesmo sendo na rua, que aquilo vinha de Deus. Ora, não era de mim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu pensava assim, em abrir as coisas para mim. Eu pensava nas oportunidades de uma hora poder abrir um negócio, depois abrir outro, depois outro. Isso é meu, é do meu DNA. Mas eu não pensava em abrir um monte de igreja para Deus. Não existia isso em 83.
E o Espírito Santo veio de uma voz bem clara e cravou aquilo no meu coração. E eu guardei aquela palavra. Eu guardei aquela palavra no meu coração. Hoje, irmãos, nós estamos caminhando aí na casa de 80 igrejas. São milhares de pessoas alcançadas. São centenas de pastores. Isso é fruto do quê? Isso é fruto de um sonho de Deus. Deus tinha um sonho. Peniel era um sonho de Deus. Mas ele ia usar quem? O bode? E usar a jumenta novamente? Não. Aí ele olhou, aquele ali é um jumento, mas eu vou usar ele, não tem problema, né? Meu irmão, Deus vai usar o homem. E vai chamar outros homens também, para que seja usado. Vai chamar outras mulheres que estejam envolvidas na obra. Porque é assim que Deus faz. Mas ele sonhou isso, e ele colocou essa semente no coração. Agora, entre Deus sonhar e colocar essa semente no coração e se tornar uma realidade, tem muita diferença. Porque eu estou falando alguma coisa de 83, estou falando alguma coisa de pelo menos aí 36 anos, quase isso. 37 anos, ou 35 anos, né? 35. É algo muito antigo. Agora, para isso acontecer, é preciso andar com Deus. É preciso andar em sintonia com Deus. É preciso escutar a voz de Deus. É preciso ser sensível quando Deus está falando. Que Deus está falando com você, está te mostrando, mas você tem medo. Olha, quem não tem medo de um projeto desse? Quem não tem? Eu tinha muito. E muito. E quando eu anunciei para minha família que eu ia abrir mão de tudo que eu tinha planejado, que tudo que eu tinha para envolver e entrar numa obra com 24 adolescentes, 25 adolescentes, acharam que eu era louco. Todo mundo achou que eu era. Mas eu não estava confiando em mim e não estava fazendo um projeto sobre o meu sonho. Eu estava estabelecendo um projeto sobre o sonho de Deus. E eu estava, graças a Deus, que eu estava sensível a poder ouvir a voz do Senhor. Terceiro conceito, irmãos, trabalhe em prol do sonho que Deus está gerando no seu interior. Trabalhe em prol do sonho que Deus está gerando em seu interior. Deus pode gerar um sonho, mas se você não trabalhar em torno dele, ele vai ser apenas utopia. Vai ser frustração. Vai ser dor. Só aconteceu isso que eu estou falando, permita usar esse exemplo da Peniel, porque só aconteceu porque houve muito trabalho. Sabe quando eu comecei a descobrir o que era feriado? Agora recentemente que estou meio folgado. Meu filho está aí, o Pedro está aí, cresceram, eu disse, agora vai aí. Aí que eu comecei a curtir um feriadinho ou outro, acho que eu vou dar uma saidinha ali. Eu não sabia o que era feriado, não sabia que era sábado e domingo, que é Natal, que é Ano Novo. Nada disso, irmãos. Passeio, viagem, era só trabalho. Era só trabalho. Então quando você quer estabelecer um sonho que Deus coloca no teu coração, você precisa andar, precisa ser sensível e precisa trabalhar, porque você acredita. Precisa construir. Quanto tempo você constrói uma casa dessa aqui? Você leva um tempão. Mas se tu pegar uma máquina, você destrói num dia, você sabia? A máquina entrar e destrói isso num dia. Mas levou anos para se estabelecer. Um projeto que Deus põe no nosso coração, às vezes é para a vida toda. Às vezes são anos de trabalho. E esse trabalho, irmãos, não é sempre alegre com churrasco e brincadeira. É um trabalho que você passa por perseguição. É um trabalho que você é caluniado. É um trabalho que você é injustiçado. É um trabalho que você é traído. É um trabalho que falam mal de você. Tem um lado bom também. Tem um lado que no momento que você precisa, que você vê as portas fechadas, aí você vê Deus abrindo. É o trabalho que você vê Deus mandando os recursos na hora certa, acontecendo. Então quando você está no sonho de Deus, as coisas também acontecem. Os milagres acontecem. Deus te dá as ferramentas. Deus te dá as condições para você empreender e fazer aquilo. Mas não significa que você não vai ter dificuldade. Vai ter muita. Só que as pessoas param na dificuldade. Deus coloca os sonhos, Deus coloca o caminhar, a vontade dele, o gerir dele. Mas aí quando você vê as dificuldades, você trava.
Quando você vê a perseguição, você trava. Quando você vê que falam mal de você, você para. Quando a porta está fechada, você não vai orar, buscando o milagre de Deus. Uma grande parte das pessoas não chegam aos seus objetivos, porque elas param no meio da caminhada, ou então elas olham para frente. Ai, meu Deus, para colher esse fruto vai levar 30 anos, isso eu não quero. Mas quando você está nos sonhos de Deus, você não olha nesse prisma. Você não olha que vai levar 30 anos, você faz porque é gostoso. E vou dizer uma coisa para você, se puder você paga para fazer isso. Porque você sabe que está dentro do propósito de Deus, e aquilo te traz paz, aquilo te traz alegria, aquilo te traz propósito de viver. Salmo 127:1, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ah, meu irmão, Deus tem que ser o princípio. Se o sonho é teu, é só teu. Se Deus não está nisso, não sei se vai até o final não. Por isso que as coisas se travam, por isso que as coisas param no meio do caminho, por isso que alguns casamentos param no meio do caminho, por isso que algumas casas caem na cabeça do povo, por isso que algumas coisas você começa e para no meio do caminho, porque são projetos do homem, não são projetos abalizados pelo Senhor, não são coisas que Deus está agindo. 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que o trabalho no Senhor não será inútil. Quando você trabalha para Deus, quando você serve a Deus, quando você serve os propósitos de Deus, quando você cumpre os projetos de Deus, meu irmão, nada é em vão, nada é inútil, nada. Ainda que seja Deus te estabeleceu para colocar a primeira pedra, Deus te estabeleceu para fazer o buraco, Deus te estabeleceu para plantar alguma coisa, Deus te estabeleceu para pôr o telhado, tudo que você fizer para Deus não será inútil. Deus saberá te recompensar pelas obras que você fez. O grande problema é que às vezes as pessoas esperam a recompensa do homem, e a recompensa vem de Deus. Você tem sonhos que Deus colocou em seu coração, então trabalhe com excelência, faça o melhor que você pode, junte ferramentas adequadas para o seu trabalho. Você vai fazer um buraco no chão, quais são as ferramentas que você precisa, meu irmão? Uma enxada, uma pá, uma picareta, né? Fazer um buraco você precisa disso. A pessoa fazer 100 buracos só com a unha, com a mão, não aguenta, no 10º já está arrebentado. Você precisa de ferramentas. Você vai subir uma parede, você precisa do quê? Precisa de uma pazinha de pedreiro lá, uma linha, né? Você já viu aquelas paredes que tem por aí assim? O cara não usa linha, fica toda torta. Um nível para ficar certinho, um prumo. São ferramentas. Deus coloca ferramentas, e você, ao fazer o trabalho de Deus, você tem que pedir as ferramentas certas. O Senhor colocou um sonho no meu coração, mas quais são as ferramentas que eu preciso? Dentro do sonho que Deus colocou, você tem que saber quais são as ferramentas. Comece a pedir para Deus: Senhor, eu preciso dessas ferramentas fazer a tua obra. Se organize, irmãos, e se organize para fazer até o fim. Não faça uma agenda de um ano, se não terminar um ano já era. Não, meu irmão. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Claro que ninguém vai viver 1000 anos, mas você pode viver meia hora no projeto de Deus, né? Talvez seja 30 anos de vida, 40 anos, não sei. Você pode viver 1 hora no projeto de Deus. Se você viveu 1 minuto no projeto de Deus, já valeu a pena em passar para essa terra e dizer: eu vivi 1 minuto num projeto e num sonho de Deus na minha vida, e foi 1 minuto mais bacana e mais feliz que eu tive nessa terra. Aleluia! Em Gênesis 6:22 diz que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Olha que excelência e precisão e organização de Noé. Ele fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Nós não queremos fazer tudo exatamente.
Nós queremos fazer, mas do meu jeito. Nós queremos fazer, mas não, eu li, não é bem assim. Eu não concordo. Eu não aceito. Pisou no meu pé, me arranhou, me enganou, mexeu comigo, vou parar. Quanta gente para a obra por causa disso? As pessoas podem olhar para esse trabalho e achar bonito, irmãos. Que obra linda, maravilhosa. Irmão, mas como eu falei agora, já imaginou quanta coisa a gente passou aqui? Você não tem ideia quanta coisa. Eu até brinco, olha, meu coração está tão calejado, tanto choro, nem sei se eu vou chorar mais por algumas coisas, né? Mas é parte da vida. Se você optou, se você quis, você tem que estar preparado para passar por situações. É claro que dá vontade de deixar. É claro que você sente em determinados momentos dizer, Senhor, acho que eu vou parar. Deixa para outro mais novo, deixa o Pedro aí se arrebentar, deixa o Ney aí, que eles precisam um pouco de lição, aprender, vou fazer outra coisa mais fácil. Mas Deus não mandou ainda. E você tem que passar por isso. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Faça tudo como Deus te ordenou. Se há um sonho que Deus colocou no teu coração, faça como Deus ordenou. Use as ferramentas corretas. Vá até o final. Faça um planejamento de viver a vida toda, se preciso, para cumprir o que Deus colocou em sua vida. Se é caro fazer o que Deus ordenou, mais caro é não fazer. Se é caro fazer o que Deus ordenou, mais caro fica em você não fazer o que Deus ordenou. Então, meu irmão, não tenha medo. O que Deus coloca em nossas mãos para fazer é prazeroso. A gente sente paixão, a gente sente amor. A gente faz movido pelo amor, faz movido pela paixão. Se lança na obra. 24 horas, você acha que eu não penso também? Disse, meu Deus, eu acordei, daqui a pouco já está na hora de dormir. Já acordei novamente. Será que passou 24 horas? Dá para acreditar? Voa-se o tempo. Porque a obra de Deus é assim, é empolgante. Cumprir o sonho de Deus, cumprir aquilo que Deus colocou nas suas mãos, é empolgante. Vale a pena. É caro? Sim, é caro, não estou iludindo ninguém. Não é caro sim. Mas mais caro é quando nós não fazemos. Porque a gente passa pela vida e frustrado por dizer o que eu fiz. Qual foi a minha missão nessa terra? Qual foi a minha missão que Deus me deu para fazer? O que Deus queria comigo? Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos a continuarem. Aleluia. Deus não é injusto com ninguém. O que você fizer para Ele, meu irmão, não tenha dúvida que Ele vai te gratificar, vai te abençoar, vai te fortalecer a cada momento. Ele vai dar estratégias, Ele vai dar ferramentas, Ele vai dar sonhos. Deus mandou construir isso aqui. Irmão, sabe qual foi o primeiro sonho que Deus deu? A primeira estratégia? Quem se lembra? Quem se lembra? Outro dia alguém me deu isso aí. Me lembrou. Um tijolinho. Um chaveirinho com tijolinho. Tão bonitinho. Quando me mostraram aquilo eu fiquei encantado. Era um chaveirinho com uma lajotinha assim, uma miniatura de uma lajotinha. E o Senhor falou para mim, começa com esse desafio. E aí a gente, nem me lembro, foi vendido aqui a R$5, né? Nem me lembro se 5 ou 10. Meu irmão, o que era isso para construir uma obra dessa? Não era nada. Aquilo ali eram os 2 peixes e os 5 pães para multiplicar para uma multidão. Não era nada, mas tudo tem um começo. E dali veio os outros desafios, dali veio o que Deus fazia aqui, que a gente nem ficava perplexo. Os milagres que aconteceram. Os irmãos que começaram a ser abençoados, e tem aquela história que eu já contei aqui, que me trazia os pacotinhos, né? Que o primeiro que veio aqui queria falar muito comigo, metido na obra. Falei, irmão, marca o horário, eu estou numa correria. Pastor, mas só um minutinho. Falei, irmão. Aí o Espírito Santo fala, ouve o homem lá um pouquinho. Falei, irmão, então é rapidinho, entra aqui, o que o irmão deseja, né? Qual é o problema do irmão? Não, pastor,
Eu vim aqui trazer esse pacotinho que Deus mandou, né? Eu falei, o pacotinho? O que tem no pacotinho? Ele abre, pastor. Aí quando eu abria, um bolinho de dinheiro assim, né? Aí eu falei, meu, pacotinho. Eu estou olhando para a lojotinha. Eu estou querendo vender mais uma lojotinha de R$5. E Deus está me mandando um pacotinho com 10, 15, 30, 50 mil para construir a obra dele. E eu não sou sensível a isso. E aí vinha um outro irmão, pastor, dá um minuto. Eu falei, irmão, eu estou trabalhando, dá um tempinho. Pastor, só um minutinho. Aí eu falei, fala, irmão, o que você... Eu trouxe esse pacotinho que Deus mandou. Aí eu falei, comecei a gostar daquela história. Essa história do pacotinho. Quando foi o terceiro, eu já estava melhor do que Eli. Quando o irmão disse, eu quero falar com o senhor. Eu falei, quer? Qual é, irmã? Vamos ali rapidinho. Então vamos, irmão. Eu já disse, hoje é outro pacotinho, né? Chegava lá, era outro pacotinho, né? Aí já tinha um irmão que ele chegava de longe e disse, pastor, um pacotinho. Eu falei, meu Deus, foi assim que a gente construiu. Foi aí, irmãos. Quando chegou num ponto, parou os pacotinhos, parou os chaveirinhos. Eu falei, Deus, tinha um anjo que vinha aqui e colocava nessas cestas aqui algumas coisas que nos ajudavam muito. Esse anjo parece que parou também. Eu disse, Deus, o que está acontecendo? O Senhor mandou fazer essa obra, o Senhor colocou no meu coração, me deu as ferramentas, e agora tem 50 peão lá querendo receber no final de semana. Eu estou 2 semanas sem pagar, eles vão apanhar. O que eu faço? Comecei então pelas madrugadas, não tinha mais sono. Deus tem estratégia. 4 horas da manhã, Deus tirava o meu sono. 4 horas da manhã, Deus tirava o meu sono. E eu ia orar, eu ia orar, eu ia orar. Não via saída. Numa semana que já não tinha mais jeito, cabeça estourando, coração doendo, desanimado, pensando que eu me meti nisso. Deus mostrou as ondas do mar e disse, veja essas ondas, quanto tempo você acha que elas estão aí? Não sei se você já parou para pensar nisso, irmãos. Na hora veio aquele pensamento, quanto tempo estão essas ondas aí? E aí veio a resposta, as ondas sempre estiveram aí, desde que Deus criou. Ou seja, nunca faltarão ondas na tua vida, enquanto você andar na essência da palavra de Deus. Eu quero dizer isso para você nesta noite, meu irmão. Você que quer andar com Deus, você que quer sintonia com Deus, por mais que esteja difícil, por mais que sejam dias de crises, dias de dificuldades, eu digo para você em nome de Jesus, que as ondas de Deus nunca acabarão e nunca pararão na tua vida, enquanto você andar na presença do Senhor. Aleluia! Naquela semana, no domingo, para ver como Deus faz, veio o menino aqui, naquela época ele jogava no Santos. O Dunga não levou ele para a seleção, ele ficou muito triste, deprimido, e veio para a igreja, recebeu uma palavra, saiu alegre, contente. O pai dele me procurou durante a semana, falou assim, eu tenho ordem para terminar o que falta na sua igreja. Só isso, irmãos. Eu tenho ordem para terminar o que falta. A ordem é, não deixa faltar nada, o pastor terminar a obra. Meu irmão, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Começou com o chaveirinho, veio o pacotinho, veio o anjo que trazia aqui na frente, veio as orações e por fim, Deus agraciou alguém para terminar o que faltava. A obra de Deus é assim, deixa o sonho de Deus nascer no teu coração. Deixa o sonho de Deus brotar, não tenha medo, as ferramentas Deus dará, as etapas Deus dará. Claro que é caro, mas o Senhor é mais do que isso na nossa vida. Terminando rapidamente, que eu passei do tempo, aprenda a descansar em Deus nas horas da dificuldade. Aprenda a descansar em Deus nas horas de dificuldade. Nós não conseguimos descansar. Quem que consegue descansar quando está ansioso? Quem consegue dormir quando está preocupado? Quem consegue um bom sono quando você está cheio de coisas na tua cabeça? O descanso em Deus é a confiança, é a certeza que você não está sozinho, é estar certo que Deus travará a luta por você. A palavra do Senhor diz em Salmo 37, pessoal, louvor, se quiser pode vir. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, com aqueles que maquinam mal. O problema é que a gente está sempre olhando para os outros, que os outros vão pensar da gente, que os outros vão nos julgar.
Porque os outros estão andando e nós não estamos. Nós estamos olhando para os outros, não olhamos para Cristo, não olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Descansa no Senhor e aguarde com Ele, por Ele com paciência, meu irmão. Fica na presença de Deus. Deus tem olhos, Ele enxerga. Deus tem ouvido, Ele escuta. Deus tem braços soltos e livres para operar na tua vida. E a palavra de Deus fala que quando Deus opera, ninguém pode impedir. A porta que Deus abre, ninguém fecha, meu irmão. Descansa em Deus. Aleluia. Descansa no Senhor. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo. Se o Senhor começou, vá com Ele para que essa obra termine, irmãos. Vá até o final, porque se você está andando em sintonia com Ele, Ele vai dar as ferramentas para você trabalhar. Ele vai dar o espaço para você trabalhar. E aí você descansa em saber que o Senhor está no controle dessa obra, que é Ele que vai dirigir, Ele que vai mostrar. Quando você não souber para onde ir, Ele vai te revelar, Ele vai mostrar para você o que fazer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Feche seus olhos um pouquinho na presença de Deus. Glória a Deus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Quero te convidar a ficar de pé um pouquinho agora, com os teus olhos fechados. Enquanto nós vamos louvar o Senhor com esse cântico, eu quero te convidar a se colocar na presença de Deus. Você que está com o coração aflito, você que entrou aqui nessa noite com o teu coração muito aflito, pelas circunstâncias que você está vivendo, pelas dificuldades, pelas lutas no lar, família, alguns até por problemas financeiros terríveis, outros por notícias horríveis de enfermidade, outros talvez, por problemas que estão vendo o seu casamento chegar ao fim, pessoas talvez com problema seríssimo com seus filhos. O Deus que age, o Senhor dos Senhores está aqui. O Senhor que conhece toda a profundeza do nosso coração, meu irmão, está aqui. Que você tenha essa liberdade nesta noite de falar com Ele, de quebrantar o teu coração, de deixar que o Espírito Santo possa agir poderosamente na tua vida agora, no nome de Jesus. Fique na presença de Deus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a mim. Oh, meu Deus! Tudo pode passar. Oh, meu Deus! Teu amor jamais me deixará. Oh, Espírito Santo, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. oh Deus, preparado pra mim. aleluia. Eu me rendo aos teus pés. Oh Deus, És tudo, oh meu Deus, eu preciso. se lance na presença de Deus essa noite. Clame por Ele, clame por Ele. Lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Meu
irmão, abra sua boca nessa noite. Levante os teus braços para o alto, se rendendo a Ele. Não tenha vergonha de abrir os teus lábios, pedir ajuda, clamar pela necessidade que você vive, clamar pelo milagre de Deus na tua vida. Aleluia. Por ti vou caminhar. Alabachurianda, alabaixa. Tu és a direção. Oh, meu Deus. O sol a me guiar. Aleluia. Tudo pode passar. Oh, meu Deus. Teu amor jamais me deixará. Oh, meu Deus. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Ah, meu Deus. Preparado pra mim. Oh, adore-o agora. Oh, receba o louvor. Oh, meu Deus. Teus pés és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, meu Deus, nós estamos na tua presença, rasgamos nosso coração diante do Senhor. Que a tua palavra, Senhor, tenha o poder de nos convencer. A tua palavra tem o poder de nos curar, Senhor. Ó Deus, nos desafiar a viver os teus sonhos, andando contigo, tendo sintonia, Senhor, a tua voz, sendo sensível, Deus, ao falar conosco. Trabalhar, Senhor, incansadamente em prol dos sonhos que o Senhor colocou em nosso coração. Saber descansar na hora certa que o Senhor nos dá, Senhor, para pararmos e para esperarmos que o Senhor coloque as tuas mãos para agir neste lugar. Nós abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo neste lugar. Cobre com o teu sangue, Deus. Purifica este lugar com a tua palavra, enriquece a nossa alma em estar na tua presença. Que o teu povo que clama, o teu povo que busca, seja sarado, seja curado, Senhor, seja liberto e abençoado. Que o Senhor resgate sonhos em seus corações. Nós os abençoamos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aos teus pés és tu.